Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 25 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, Aflições dos Vampiros. Penny olhou para Lady Meg confusa, sua expressão clara em seu rosto, fazendo a vampira sorrir. Eu sei, estou tão confuso quanto você. Essa foi a minha reação quando ele disse que comprou uma escrava. As palavras confusas não contribuíram para a situação atual, porque Damien a compraria no mercado se ele não gostava de escravos. Na verdade, ódio nem é o nome certo. Ele basicamente tem nojo deles, disse Meg, puxando outras caixinhas antes de finalmente pegar um calendoscópio de cores. Ela os tinha visto nas feiras montadas 2 ou 3 vezes no ano nas aldeias locais. Vocês dois já se conheciam antes? A senhora perguntou quando colocou o pequeno tubo sobre a luz, virando para que Penny pudesse apreciar os diferentes padrões e cores que irrompiam através dos vidros. Não nos conhecíamos, respondeu Penny com um aceno de cabeça. Se tivessem se conhecido, ela com certeza teria se lembrado. Com uma personalidade como a dele, era difícil esquecer. É mesmo? Nem todo mundo sabe que ele os odeia. Eu só sei porque sou sua irmã mais velha. A vampira puxou o caleidoscópio para longe. Ela então de repente mudou a conversa. As coisas que estão aqui são como memórias salvas do passado. É nostálgico, cantarolou para si mesma. Penny viu a senhora soprar ar nos objetos antes de observá-los, com um leve sorriso nos lábios. Penny se perguntou se essa era a razão para a senhora pedir para acompanhá-la até aqui no sótão, para que ela encontrasse um motivo da súbita mudança de atitude de seu irmão em relação aos escravos. Lembrando-se que a senhora lhe pedira para falar livremente, ela respirou fundo ao ouvir a vampira dizer: Você não precisa ter medo de mim, Penélope. Eu não vou te machucar, a menos que você faça algo ruim para minha família. Meg assegurou Penny com um sorriso gentil nos lábios. Na mente de Penny não passava a intenção de machucar a família da senhora. Tudo que ela queria era deixar essa mansão e seguir sua vida onde pudesse viver entre sua espécie, os humanos. Os vampiros a assustavam e não havia como dizer quando eles usariam como fonte de diversão ou torturar ou matar. Tendo ouvido muitos contos, ela não queria ver o lado feio desse mundo que estava esperando do lado de fora de sua porta. Colocando um pouco de coragem em seus nervos, Penny perguntou: Milady, se você não se importa que eu pergunte, por que o mestre Damien odeia escravos? Acho que por causa do que aconteceu com uma de suas queridas amigas, uma vampira que costumava ter um escravo. Ele era um menino de estimação. Com apenas 15 anos, eu acho, disse Meg, sua voz suave nos ouvidos de Penny. Elas estavam cercadas pelo silêncio do sótão. Ouvi dizer que o menino era amado e cuidado como seu próprio filho, mas em um momento o menino matou sua mestra. Mas há muitos outros casos que o levaram a acreditar que escravos apenas tentam se aproximar de seus mestres e mestras para libertá-los ou apunhalá-los pelas costas. Eu pensei que vampiros de sangue puro eram imortais. As palavras de Penny trouxeram um sorriso encantado no rosto de Meg. Garota boba, se fosse assim não teríamos nada com que nos preocupar. Que estranho, pensou Penny consigo mesma. Vampiros se preocuparem com alguma coisa e aqui ela pensando que a vida deles era perfeita. Talvez houvesse 2 lados da história, às vezes um terceiro lado também. Com certeza temos uma vida mais longa. Alguns de nós atravessam décadas ou mais. Mas há momentos em que um vampiro, especialmente um vampiro de sangue puro, não consegue se segurar. Você já ouviu falar sobre a corrupção do coração? Perguntou a senhora. Penny balançou a cabeça novamente. Enquanto passava o tempo com a senhora, ela percebeu sua ignorância sobre as criaturas noturnas. Agora era como se ela estivesse recebendo conhecimento sobre eles e ela deixou seu ouvido muito aguçado para ouvir o que Lady Meg tinha a dizer. Um vampiro de sangue puro não pode ser morto facilmente, porque você não encontrará os detalhes da anatomia de vampiros de sangue puro, como você tem de bruxas e humanos.
Pode haver informações básicas, mas nada mais que isso. Nossos vampiros de sangue puros, os ancestrais, quero dizer, nunca quiseram dar informações sobre nós, sentindo que isso só levaria à queda de nossa espécie. Isso não é injusto? Perguntou Penny. Saber sobre os outros, mas não compartilhar o mesmo sobre si? É de fato, mas quem não gostaria de se proteger? Sem ofensa, mas os humanos são obstinados e estúpidos, por não saberem quando e o que não fazer. Toda espécie tem pessoas boas e más, mas o que quero dizer é que o número de pessoas que vendem sua própria espécie é maior quando se trata da sua espécie. Você discorda? Penny não disse nada sobre isso. A verdade estava na porta e ela tinha visto. Por mais que ela não gostasse do que Lady Meg disse sobre humanos, ela não estava mentindo sobre isso. Depois de entrar no estabelecimento de escravos e sair em um curto período, ela observou mais humanos do que vampiros ou meio-vampiros sendo vendidos. Mesmo que um vampiro sequestrasse um humano, em quantos casos o próprio parente fez a venda por um saco de moedas? Lady Meg olhou para Penny, seus olhos ligeiramente suavizados, imaginando se o que ela falou havia atingido algo na garota. Estávamos falando sobre a imortalidade e corrupção do vampiro. A corrupção do coração é uma das maneiras que leva à morte de um vampiro. O processo começa lento e é como uma doença que não pode ser curada. Ele não atinge apenas o corpo da pessoa, mas também a mente. Por sua vez, a doença infecta as pessoas mordidas por vampiros corrompidos. Deve ser muito difícil. Penny nunca ouviu falar sobre nada assim. Parecia que os humanos eram realmente tão ignorantes em relação aos vampiros e seus sofrimentos. De fato é. É por isso que nos certificamos de não confiar em pessoas que não conhecemos. O menino foi pego? Perguntou Penny, sentindo pena da amiga de Damien morta devido à afeição pelo escravo humano. Não, Meg fechou a caixa. Isso significava que ele estava andando livremente pelas terras? O menino fugiu depois de causar a corrupção. Há muitas maneiras para corromper um coração. Algumas são causadas pela perda do cônjuge ou membros da família, alguns devido a emoções que levam à depressão. Penny não sabia por quanto tempo elas ficaram no sótão. Com as nuvens escuras pairando no céu, era difícil dizer as horas sem um relógio na parede. Mas o tempo parecia passar rapidamente. Aqui, deixe-me pegar isso, disse Lady Meg quando Penny terminou de limpar a caixa. Obrigada por sua ajuda, Penélope. Foi maravilhoso falar com você. Agradeceu a senhora. Penny abaixou a cabeça. Foi bom ajudá-la. Por favor, deixe-me saber se você precisar de minha ajuda novamente, disse Penny, os seus olhos indo até a entrada do sótão, esperando que Damien não entrasse pela porta. Lady Meg acenou com a cabeça, saindo do sótão antes que o mordomo Falcon viesse até elas com um olhar assustado no rosto. Quando viu Penny com Lady Meg, soltou um suspiro de alívio. O mordomo, que foi até o quarto onde estava a escrava do mestre Damien para levar água, notou seu desaparecimento. Ele começou a suar profusamente ao pensar que não havia trancado bem o quarto na última vez que o visitou. O diabo o teria jogado em uma panela de óleo fervente se a garota tivesse fugido. Junto com a garota, ele teria sido submetido à punição e tortura. Quando viu a garota aqui, ele não conseguia dizer o quão aliviado ele estava. Qual o problema, Falcon? Perguntou Lady Meg, vendo o mordomo que parecia um pouco sem fôlego. Lady Meg, o mordomo abaixou a cabeça em respeito. A garota não estava em seu quarto. A vampira deu-lhe um aceno de cabeça, um sorriso em seus lábios. Ela era gentil com sua aparência. Não se preocupe, ela já está indo para o quarto dela. Penélope sabe que não deve desobedecer às palavras de seu mestre. Ela é inteligente e não fugiria. Penny não reagiu a isso e manteve as batidas do coração o mais calmo que pôde. Se ela aprendeu alguma coisa com seu mestre, é que os vampiros de sangue puro eram intrometidos quando se tratava de ouvir batimentos cardíacos das pessoas. Voltando para o quarto, com a porta novamente trancada, Penny foi deitar na cama. Seus olhos se fecharam antes de se abrir para olhar para o teto vazio. Ela não sabia quando começou a adormecer, mas quando finalmente o fez, foi acordada pelo barulho de gotas de água batendo nas paredes e entrando pela janela.
A chuva era forte demais e apagava qualquer outro som. Por enquanto tudo parecia pacífico. Sozinha na sala, sem nada para fazer e ninguém a incomodando, esse poderia ser o momento mais preguiçoso de sua vida, pensou Penny consigo mesma. Ela se perguntou onde Deus a havia colocado agora. Em uma casa cheia de vampiros, alguns pareciam legais, outros estranhos, mas no fim todos soavam como loucos. Tinha alguém são aqui? Ela se perguntou se ficaria louca com o tempo, assim como eles. Parecia que seu mundo virou de cabeça para baixo. Algumas coisas que a vampira falou permaneceram em sua mente. O pensamento de traição de seus próprios parentes. Ela queria saber por que eles fizeram o que fizeram com ela. Será que ela não era parente de sangue deles? Levantando-se da cama, ela colocou a mão na janela, sentindo as vibrações da chuva, quando de repente um relâmpago caiu perto das terras da mansão. Seus olhos se fecharam para ouvir o som da chuva e do trovão cada vez mais alto, sacudindo as terras e os vidros da mansão. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 25. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau!